Olá, tudo bem? Que bom encontrar você novamente aqui. Ontem nós então comentamos, de como que através da civilização egípcia a África esteve na vanguarda do desenvolvimento, da inovação e de todo esse avanço aí da humanidade, com inovação na área de medicina, com inventos na área de tecnologia, com inventos na área da agricultura, na área de agrimensura, na área de papel e várias outras áreas aí. Para poder responder aquela pergunta, você já parou para pensar na importância que a África tem no desenvolvimento da humanidade? Então a gente viu então que a primeira civilização, o Egito, deu uma contribuição enorme na área da tecnologia, na área da inovação e que ajudou muito no desenvolvimento da humanidade. E essas contribuições que o Egito trouxe, nós ainda utilizamos até hoje na aritmética, na matemática, na medicina, na agricultura, contribuições do continente africano até hoje utilizadas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro grande império, porque na verdade o Egito não foi um império, o Egito foi uma civilização, que na base do rio Nilo organizou ali, trouxe inovações, conhecimentos, tecnologia para que as pessoas pudessem viver melhor e aproveitar melhor daquilo que a sociedade, daquilo que o mundo pode nos oferecer. E agora nós vamos falar do primeiro império. O que é o império? É alguém que expande o seu domínio da onde está para outras localizações também. É isso que nós vamos conhecer. Esse primeiro império está no continente africano e é o Império Cuxita. Você ouviu falar no Império Cuxita? O Império Cuxita é o nome também que recebia a Etiópia. Ele estava localizado ali na antiga Etiópia, atualmente seria o Sudão. Mas se você olhar no mapa da África hoje, nós temos ali o Sudão. Essa região do Sudão, hoje na África, era que era chamada de Cuxi, Etiópia. E vamos contar um pouquinho da história de Cuxi, Etiópia. Um pouquinho para a gente poder entender esse primeiro império. Essa sociedade foi formada da mesma forma que a sociedade egípcia, de pessoas que estavam lá na grande floresta do Saara, e quando o Saara se transforma no deserto, essas pessoas migram para o delta do Nilo. Uma parte vai formar o Egito e uma outra parte vai formar a Etiópia. Só que a parte que é formada pela Etiópia, ela tem uma... Na questão da natureza, ela é mais seca, Então tem mais árida. Então é o que vai provocar as cataratas ali do rio Nilo. E elas têm em comum duas coisas, ou uma coisa elas têm em comum. Tanto o Egito quanto a Etiópia, eles são negros. Primeiramente, o Egito, ele se autodenomina como país do Kemet. O que é o Kemet? País do Kemet significa o país negro. Tanto é que na forma quando os egípcios vão se pintar, vão se autorretratar, eles se autorretratam com a cor negra, com a cor escura. E na cultura egípcia, você tem o degradê, que vai do marrom escuro até o preto carvão. E essas cores eram aplicadas para as divindades também. Então, quanto mais escura a divindade tem a cor, mais respeitada essa divindade é. Então, por isso que ele se diz, o Egito se autodenomina como Kemet, o país negro, onde da tonalidade entre marrom e o preto carvão é o que representa aquele que tiver mais respeito, ok? Então, que é o país negro. Os cuxitas eram admirados pela sua tonalidade da sua pele, que era conhecido como um povo de pele lustrosa, de pele bronzeada, ou seja, um povo negro. Então os dois povos, Etiópia e Egito, compartilham essa mesma ideia, essa mesma autovisão de si mesmo. O Egito, o Kemet, um país negro, e a Etiópia, admirada pela tonalidade da sua pele, lustrosa, bronzeada.
outro motivo, além da cor da pele, né, que era admiração para que as pessoas tinham para com o Império Cuxita, para com Cuxi, né, Etiópia, era a questão da recursos minerais que estavam à disposição da Etiópia, de Cuxi, que eram as riquezas naturais, que eram ouro e pedras preciosas. Então, no território de Cuxi havia abundância de ouro e abundância de pedras preciosas. Eu tenho visto atualmente no YouTube, né, que os países ricos sobem e descem conforme os recursos que têm. E aqueles países que não têm muito recurso, eles lançam essas ideias de colonização para justamente colonizar aquele país lá que tem recursos, seja ele petróleo, pedra preciosa, ouro, para justamente subjugar aquele povo para ter sobre si o controle desses recursos aí. E aqui nessa história não tem nada de diferente disso, é exatamente igual. Como Cuxi tem no seu território pedras preciosas e tem lá o ouro, automaticamente o seu vizinho, que é o Egito, cresce os olhos sobre esse território. E aí vai então lançar uma campanha militar sobre Cuxi, para tomar e ter acesso a esses bens, né? E conseguiu, né? Então o Egito invadiu Cuxi, porque eles eram vizinhos. O que dava divisa lá entre Cuxi e Egito era somente uma catarata do rio Nilo. Então o Egito foi lá e dominou Cuxi, né? E com o objetivo de ter o controle desses recursos aí naturais, ouro e pedras preciosas. E por volta do ano 1000 antes de Cristo, os cuxitas então expulsam os egípcios e conquistam a sua independência. E os cuxitas perceberam que pelo fato deles terem ouro e terem pedras preciosas, essa questão do pessoal estar de olho, né, no seu território não seria apenas um fato isolado, seria uma constante. Então eles precisavam se armar e se proteger de invasões externas. E foi o que os cuxitas fizeram. Então os cuxitas agora deram um avanço na tecnologia e na inovação. Eles inventam então agora o ferro, eles descobrem a siderurgia. Como manipular o ferro, como transformar minérios e transformar essa coisa em ferro, essa coisa dura que nós conhecemos hoje, muito resistente. E quando eles descobrem isso, como manipular o ferro, eles então descobrem como fazer armas, né? E com essas armas que eles descobrem e aprendem a fazer, aumenta muito o seu poder bélico. E agora, Cuxi, investido agora com as suas armas, porque ele conheceu o poder bélico, agora tem a dominação do ferro, o que ele faz? Agora é Cuxi que invade o Egito. Antes, o Egito invadiu Cuxi para tomar posse dos seus bens, que era pedras preciosas e ouro. Agora Cuxi desenvolve tecnologia, inovação, armas, né, de ferro, e agora vai lá e conquista o Egito. Tanto é que quando nós vemos, né, nos filmes do faraó, durante 7 séculos, esses faraós que nós vimos lá, eles eram de origem cuxita, né? E aí por volta do ano 670 a.C., né, Cuxi se torna uma potência e um império mesmo, porque como ele tem armas, ele expande o seu poder sobre o Egito. Depois do Egito, o que vem depois do Egito? Vem a Ásia. Aí então Cuxi expande o seu poder, né, o seu domínio para além da África e expande para a Ásia também o seu poder, se tornando então o primeiro império que nós vamos ter notícia da história da nossa humanidade. O primeiro império. Hoje o nosso império, nós já tivemos o império da Inglaterra, agora nós tivemos o império norte-americano, e o primeiro império que nós vamos ter notícia é o império africano de Cuxi, da Etiópia. Aí volto a perguntar para você, você acha que é importante estudar a história da África? Ou nada a ver? Pode riscar do nosso calendário, não precisamos estudar nada sobre a África e está tudo bem, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos lá. Então, primeiro grande império que nós vamos conhecer da história da humanidade é o Império Africano da Etiópia, Cuxi, que estende seu domínio sobre o Egito e sobre parte da Ásia. Mas também acontece alguma coisa assim.
por volta do ano 670 a.C., novas potências, porque nós sabemos que como diz a música, mas de repente as coisas mudam de lugar, E exatamente a partir do ano 670 a.C., novas potências surgem também. E essas novas potências vão surgir na Ásia. E essas novas potências, também com novas tecnologias, com inovações, vão fazer com que esse império cuxita venha entrar em declínio e volte, e vem e voltando. Então, como Cush saiu ali de Cush, dominou o Egito e dominou parte da Ásia, agora ele começa a retroagir, Ele passa ali agora o Egito e coloca a sua capital em Napata, ali numa região ali da Etiópia, e deixa de ser um império, Porque agora novas forças, novas potências, novas inovações, novas tecnologias estão agora nesse cenário político. E vai acontecer uma coisa interessante. Então, a Etiópia, agora não é mais um império, mas está ali, mas ela tem o conhecimento da siderurgia, tem o conhecimento do ferro, E no ano 330 depois de Cristo, já na era cristã, 330 na era cristã depois de Cristo, vai acontecer um processo que nós que já vimos antes, que foi a desertificação do Saara. Lembra? O Saara era uma grande floresta e aconteceu alguma coisa ali e o Saara se transformou num deserto. A mesma coisa aconteceu com o território da Etiópia, que transformou-se num deserto, um processo de desertificação, E então, aquilo que era uma região fértil passa a ser um deserto, com dificuldade de tirar alimento, dificuldade de tirar dali a sobrevivência, e aí passa a acontecer aquilo que a gente já viu também que aconteceu no Saara. O Saara deixou de ser uma floresta e virou um deserto, as pessoas migraram para a região do delta do Nilo para formar a sociedade de Egito e Etiópia. Agora, novamente, a sociedade se repete, o evento acontece novamente. O território da Etiópia se transforma num deserto. E aí, então, novamente, essas pessoas precisam mudar de lugar, buscando regiões que têm água, que têm rios, que têm fertilidade, E aí, então, vai acontecer a migração dessa população de Cush para a região central da África, regiões de grandes rios na região central da África. E aí vai acontecer um novo fenômeno. Essa população que tem o controle do ferro vai migrar para a região central da África, levando o seu conhecimento sobre siderurgia, o seu conhecimento sobre ferro, E vai então promover o desenvolvimento e a colonização da parte sul do continente africano. Porque agora essas pessoas que migraram da região da Etiópia e foram para a região central da África, levam consigo o seu conhecimento de siderurgia, e esse conhecimento de siderurgia é dividido com os povos que eles encontram no caminho, e agora esses povos que estão no centro da África podem agora colonizar e ocupar todo o continente africano. Então esse vai ser o tema do nosso próximo encontro, amanhã. Vamos falar sobre a colonização, não pelos europeus, mas a colonização da África pelos próprios africanos. Como é que foi que agora os africanos, em posse da tecnologia da siderurgia, do ferro, vão ocupar os territórios do continente africano? Esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, ele é sintetizado desse material aqui. A história da África Negra, de Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo que traz esse conteúdo sobre a história da África, iniciando a história da África com o Egito, passando para a Etiópia, e agora a Etiópia com o seu conhecimento de siderurgia e o processo de desertificação, e migrando para o centro da África, levando a siderurgia, os instrumentos de ferro, que vai promover a colonização e a ocupação do território da África, na África Central. Ok? Então, próximo encontro, próxima parada, centro da África,
conhecimentos da siderurgia trazido pelos etíopes e a colonização de toda a parte sul da África. Vamos conhecer um pouco do povos bantos e como é que foi essa colonização. Okay? Nos encontramos amanhã para falar um pouquinho de como que a África foi colonizada pelos próprios africanos por meio do conhecimento que adquiriu com o contato com a Etiópia e a siderurgia. A gente se encontra amanhã. Até lá.